Oi, Wagner! Boa Olá, Juliana. noite! Tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Vamos falar sobre esse tema maravilhoso para dar um up na vida das pessoas para 2022. Isso, das pessoas e da nossa, né? Exatamente, exatamente. Afinal, isso aí faz parte da nossa evolução constante, né? Com certeza, com certeza. E aí, Pessoal chegando galerinha aí, né? entrando, né? Esses minutinhos que o pessoal vai entrando, a gente já pede assim, já que o tema hoje é autoestima, né, Wagner? Vamos já pedir para o pessoal dar um up na nossa autoestima, mandar uns coraçõezinhos, Com para ver se no certeza. Instagram, né? Mandar um aviãozinho Entrega. aí para todo mundo. Isso, manda avião, manda balão, sinal de Foguete. fumaça, tudo, manda coração, manda qualquer coisa, a gente escolhe, ó, vem. Só manda, entendeu? A gente nem sabe mais o que esse povo tá mandando, mas manda, entendeu? O negócio é esse aí. Diz que tem que ter engajamento, né? Engajamento. Ai, mas bora falar de autoestima, né? Porque isso é uma coisa que é muito interessante, assim, pelo menos pra mim, né? Deixa eu acender essa luz, deixa eu dar a luz aqui, né? A gente já chega. Ai, dei a luz demais, peraí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não tô nem maquiada pra dar tanta luz assim. Mas é legal a gente perceber o quanto que a autoestima tem a ver com tudo, né, na nossa vida. Tem a ver com a nossa parte profissional. Ô, Dani, boa noite! Tem a ver com a nossa parte profissional, tem a ver com os nossos relacionamentos afetivos, tem a ver com o tanto de dinheiro que a gente produz, que a gente acredita que pode produzir, e o que mais é possível, né? Sim, com certeza. Eu achei super interessante quando a gente conversou antes, né? Como sempre, né? Desde a primeira, estava até com saudade das nossas lives, né? Desde a primeira que a gente fez, né? Quando você perguntou, né, o tema, eu falei, traga, fique à vontade, sinta no coração e traga. E quando você trouxe, eu falei, caramba, é um tema assim que me agrada muito e no meu ponto de vista, né, que vai em total acordo com o seu, a autoestima, na verdade, é o alicerce para tudo. Né? A gente começa por aí, seja qualquer área da nossa vida que a gente queira melhorar, a gente primeiro tem que trabalhar a autoestima, é o alicerce. A gente não começa uma casa pelo telhado, pela parede, a gente começa pelo alicerce. E no meu ponto de vista, o alicerce para tudo é a autoestima. Então, quanto melhor, né, mais elevada tiver essa autoestima, melhor vai estar esse alicerce e mais, né, mais alto nós vamos poder subir esse prédio na nossa vida, né, na área que a gente estiver trabalhando. Né? Na verdade, a autoestima elevada, ela se reflete em todas as áreas da nossa vida. Com certeza. E o que é legal a gente observar é que, é como você está falando, né? No Axis eu dou um curso que chama o Fundamento, né? E Uhum. por que chama o Fundamento, né? Porque é justamente a base, né? A gente vai trocando todas as bases na nossa vida. A gente vai olhando para cada área, né? Olha para Sim. dinheiro, olha para relacionamento. E uma das coisas que a gente olha é para essa autoestima. E a gente fala que existem 5 elementos para intimidade, né? No Axis, oi Denise, boa noite. Boa noite para a galera que está A entrando. Mari Gente, chegando aí. mandem corações. A gente está falando aqui de autoestima, então a gente está carente dos corações de Sim, vocês. todos nós, né, Com precisamos certeza. trabalhar essa Precisamos. autoestima. A autoestima ela é totalmente exercitável, né? A Com gente certeza. necessita do exercício, né? Como atividade física, a gente necessita Sim. do exercício constante, a autoestima também é exercitável. Sim, e é a autopercepção também, né? Da gente ver o quanto que a nossa. Porque assim, a gente fala, né, no Access dos 5 elementos da intimidade. O que é essa intimidade? É você estar íntimo de você mesmo, né? Porque nós somos criados de uma forma que nós não somos íntimos de nós mesmos. Nós não conversamos com nós mesmos, nós compramos os pontos de vista da sociedade, do que é melhor pra gente, né? Boa noite, Joyce, sua linda! Neilan, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, isso mesmo. E nós compramos esses pontos de vista do que é melhor pra gente e a gente não sabe.
E pra gente, quando a gente começa a se desconstruir, né, e entrar nesse mundo de autoconhecimento, a gente precisa ter muita autoestima, né? Porque muitas vezes as escolhas que nós vamos fazer, elas precisam ser bancadas. E elas são bancadas justamente com essa autoestima elevada, que não é exercitada quando nós somos crianças. Na verdade, é um exercício contrário. É muito interessante porque eu, como educador, né, fui professor e sou, né, durante toda a minha vida praticamente, é uma coisa que eu bato muito, né, em cima, é justamente isso. A educação nossa, ela não é uma educação libertadora, ela é uma educação adestradora. E nesse contexto que nós estamos falando aqui da autoestima, é uma educação totalmente limitadora, né? Ela limita a pessoa. Por exemplo, ela não valoriza as qualidades que a pessoa tem, mas ela pune os defeitos que a pessoa tem, né? Se a pessoa tem uma certa dificuldade em um determinado segmento, ela é punida, ela é obrigada a desenvolver aquilo ali e esquece da potencialidade das pessoas. Então, esse é um dos grandes pontos que eu tenho falado, é justamente esse, em cima da educação. A educação nossa é uma educação para criar robôs. E ela poderia ser uma educação para criar super-homens, super-mulheres, né? Se a gente focasse nas qualidades. E quando a gente não foca nas qualidades, aí já começa o problema de matar essa autoestima. Vai jogando ela cada vez mais embaixo. É super interessante porque tem estudo mostrando que na idade, na nossa infância, né, para cada elogio que a gente recebe 9 repreensões. Nossa! Né? E para que nós possamos, aí vem outro estudo que mostra o seguinte, para que nós possamos anular uma repreensão, nós precisamos de 7 elogios. Então, agora imagina como é que é a nossa vida. Quantos elogios você recebe por dia? Às vezes nenhum. É verdade. Aí a gente vai entrar naquele processo, naquela questão que você falou da comunicação, né? E isso é fundamental, a comunicação. Porque, como eu sempre digo, né, essa autoestima, ela é criada linguisticamente, né? A gente cria ela linguisticamente. A autoestima nada mais é do que a imagem que a gente tem de nós mesmos. E a imagem que o mundo vai ver de nós mesmos, né? Vai ter de nós mesmos. A imagem que a gente tem é a imagem que o mundo vai ter. E a gente passa, na verdade, 24 horas se comunicando com quem? Com nós mesmos. Aí eu pergunto, como é que é essa comunicação que você tem? Você fica presa nas coisas que você deixou de fazer, nas coisas que você fracassou, seja consciente ou inconscientemente, ou você fica se elogiando, se premiando pelas suas conquistas? Essa é uma pergunta para todos que estão aqui, tá? É uma pergunta para vocês levarem para casa e se fazerem todos os dias. A sua autoestima, ela começa aí. Sim. E você falando, eu estava me lembrando de uma cena, né, de quando eu era criança, que assim, é engraçado, né, que quando a gente trabalha com essas coisas, eu acho que desde criança a gente tem, né, assim, essa pegada de, né, peraí, deixa eu ser uma pessoa empoderada, né? Eu não gosto muito dessa coisa assim, empoderar. Eu tava até pensando sobre isso, né, sobre empoderamento, mas depois eu volto nessa história. Aí eu era muito engraçado, né? Que eu devia ter uns 10, 11 anos, né? Que foi bem na época que eu mudei para Belo Horizonte. E eu ficava assim, em frente ao espelho. Nossa, mas você é tão linda, você é tão maravilhosa. E não sei o que, ficava assim. E um dia minha mãe passou. E a minha mãe passou e ela virou para mim e falou assim, menina, para com isso. Você tá sendo muito metida, deixa de ser metida assim, você nem é tão bonita assim e tal, né? E aí eu brinco que eu comprei o ponto de vista da minha mãe, que até pouco tempo atrás eu não sabia que eu era bonita, eu me achava feia, sabe? E é verdade isso, eu só descobri que eu era bonita quando passou um monte de, tipo, eu mandei uma foto num grupo de pessoal, né, que estudava junto comigo, aí o pessoal tá assim, nossa, mas a Ju é muito bonita. Eu tô assim,
eu sou bonita? Eu nem sabia que eu era bonita, porque eu sempre me achava feia, né? Eu comprei esse ponto de vista da minha mãe. Mas o que que eu acho legal dessa questão da autoestima é que existe uma inversão de valores. As pessoas, elas têm uma tendência a achar que as pessoas que são, que têm uma autoestima elevada, que elas são arrogantes, que elas são mentidas. E nessa realidade, nós não somos estimulados, é isso, a reconhecer essas qualidades, né? Então, muitas vezes eu fico vendo assim, muitas pessoas que são muito lindas, que eu atendo, que são maravilhosas, elas são assim, elas têm problemas gravíssimos de autoestima. Por quê? Porque elas não conseguem se reconhecer. E é incrível isso, né? É interessante isso aí, porque realmente tem uma linha muito tênue, tá? Entre ter autoestima elevada e ser, né, arrogante, como você falou, Sim. né? Porém, é uma coisa muito interessante. A maioria das pessoas que têm autoestima, baixa autoestima, elas são arrogantes. É Grande verdade. parte. Entende? Então, é uma coisa super interessante. Por quê? Porque existe, conforme a gente vai passando esse período, como eu falei, educacional não só na escola, mas de uma forma geral, é super interessante você trazer esse exemplo da sua mãe, porque não é um assunto que nós vamos entrar aqui, pode ser um assunto para uma outra live, né? A construção dos nossos padrões, que como eu sempre digo, né, os nossos padrões subconscientes são o que o piloto automático que controla a nossa vida, é o que realmente leva a nossa vida para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, né? É o nosso piloto automático. Ele é formado na nossa infância. Mas aí nós não vamos entrar em detalhes aqui. E na maior parte das vezes, né, pelos nossos pais, que na Sim. verdade é passado para a gente com maior cuidado, por proteção, com maior amor. Só que o que acontece? Para uma pessoa se tornar um médico, ela tem que fazer um curso de medicina, né? Tirar lá o CRM. Para ser advogado, tem que fazer um curso de direito, não é isso? Passar na faculdade. E para ser pai e mãe? Precisa só copular, só ter relação sexual. Então não tem, a Verdade. pessoa não tem, então é com amor, não é com maldade. Então a gente nós tirarmos todos esses padrões, né, que são muito importantes. E principalmente não culpá-los por isso, porque eles Claro. fizeram, né, por amor, com maior cuidado, por proteção, isso é muito importante. Sim, Tá? com certeza. E é legal, assim, a questão, assim, que eu acho é a gente começar a ter essa clareza de que, assim, uma coisa era o ponto de vista dos nossos pais quando eles estavam educando a gente, do tipo, não, menina, não sai falando por aí que você é boa, que você faz isso, que você é aquilo, que você é bonita. Não, baixa a bola um pouquinho, né? Mas outra coisa é o ponto de vista o seu ponto de vista como uma criança que recebe essa informação, né? Qual era o seu ponto de vista? Como você se sentiu? E aí você começa a entrar em outros espaços, né? Porque, bem, qual que era o meu ponto de vista quando a minha mãe me falou isso? Peraí, então eu não sou bonita, né? Então, logo, se eu não sou bonita, eu não posso nem sair na rua falando isso, né? Então a Uhum. gente tem que perceber que isso vai criando padrões inconscientes, né? Padrões até de não merecimento, né? Do tipo, ai, será que Exatamente. eu não mereço me relacionar com alguém legal? Será que eu não mereço me relacionar com pessoas bonitas? Porque se eu sou feia, eu tenho que me relacionar com gente mais ou menos, né? Eu não vou me relacionar com Sensacional. gente bonita, né? Então, Sensacional. tem que começar a perceber isso, né? Aí o pessoal, a Mari tá perguntando, mas o que é o É, belo e o como ele belo, interfere na autoestima, né? isso. O belo é o que você acredita, né? É justamente Sim, isso aí. É justamente a autoestima parte daí. Se você achar que é belo ou bela, você é, né? De acordo com sua autoestima. E aí que vem o ponto crucial, né? Como eu falei que a autoestima é a base para tudo, é o alicerce para tudo, né? É uma frase até que eu uso muito. O seu sucesso, ele nunca vai ser maior do que a sua autoestima. Nunca. muito Então, se bom. você, né, tudo que você tem hoje na sua vida, o relacionamento que você tem ou que você não tem, tá?
a sua situação financeira, profissional, relacional, de uma forma geral, seja amizade, profissional, porque tudo faz parte do relacionamento, né? Familiar, tudo isso é o que você acha que merece, tá? Com certeza. Quando a gente fala acha que merece, é muito importante a gente fazer uma distinção do subconsciente para o consciente. Isso aí nós estamos falando de padrões subconscientes, porque às vezes a pessoa acha, ela acha conscientemente lá, né? Não, porque eu quero ser rica, eu quero ter isso e tal, mas a autoestima dela lá é como se fosse um termostato. Termostato, eu não sei se vocês sabem, é um aparelhinho que tem dentro do ar-condicionado que a gente regula lá, temperatura X. Coloquei lá 20 graus no termostato, né, no ar-condicionado. Quando a temperatura chega em 20 graus, ele desliga automaticamente. Então, se você tem no subconsciente, que é o seu termostato, que você só merece X, quando chegou naquele ponto ali, ele vai desligar. Se você passar daquilo ali, ele vai te auto-sabotar. Se você tem uma limitação subconsciente, que você só merece relacionamento de determinada forma, mesmo que você consiga arrumar uma pessoa que seja acima disso aí, que seja uma pessoa super bacana e tal, você vai dar um jeito de estourar aquilo ali. Não vai. Você vai sabotar. Né? Com certeza. E para tudo, né? Esse Pra mecanismo de tudo. autossabotagem é assim, extremamente inconsciente. Aí, tá aqui o Lu para me falar que eu sou linda e eu recebo com muita gratidão. Aí já tá exercitando a autoestima. Divertido, né? Exercitando a autoestima. Isso aí. E é receber, né? Porque isso também é uma coisa muito interessante, né? Que eu aprendi no Access, assim, que é aprender a receber esses elogios, né? Porque isso também está relacionado com a nossa autoestima, né? Muitas vezes nós somos educados, principalmente nós mulheres, tá? Nós somos educados assim, não, ó, passou na rua, o cara fez fio-fio, nem olha, fica séria, né? Porque você é uma moça de família, fez fio-fio, fica séria e tal. E aí nós não somos educados a receber, né? E no Access a gente costuma dizer que o sexo é o receber nessa realidade. Então, se você está sendo essa energia sensual, como seria receber disso também? Porque boa parte da nossa trava financeira é porque a gente não está escolhendo receber dessa energia. Né? A gente está ali travado, está querendo ser certinho, querendo ser bela, recatada e do lar. Né? E tem ali dentro um monte de energia que pode ser contribuição, e essa energia, inclusive, ela é curativa para as pessoas, né? Você não precisa necessariamente estar namorando com alguém para ser uma energia de cura. Enquanto nós dois estamos aqui conversando, nós somos essa energia. Muitas fichas vão caindo a partir do que a gente vai conversando. As pessoas vão falando, não, aconteceu isso, aquilo, outro, na minha infância e tal. Então é legal a gente observar que aprender a receber elogios, né, não significa que você tem que dar alguma coisa em troca. Só significa que você precisa baixar suas barreiras e receber. E outra coisa que eu acho super legal no Access é que a arrogância para o Access é você reconhecer... Ô, Verônica, sua linda também. Só mulheres lindas aqui. E aí, arrogância é você reconhecer quando você é bom em uma coisa. Né? Então, outro dia eu estava dando curso e tudo mais, e aí a menina foi falar alguma coisa, eu falei, olha, eu reconheço o quanto eu sou boa, o quanto eu causo transformação nas pessoas que eu atendo, nas pessoas que eu dou uma mentoria, que eu trabalho energeticamente, que eu dou curso e tudo mais. E por reconhecer, eu me honro. Então, eu não aceito qualquer tipo de coisa, né? Porque o meu papel é esse. Então, isso é muito importante. Isso é ser esses 5 elementos da intimidade com você mesmo, né? É você virar e falar, bem, eu não aceito qualquer coisa aqui. Eu aceito o que eu escolho. Eu recebo o que eu escolho. Porque eu sei a transformação que eu causo. Mas até chegar nesse ponto, é muito pedala. É muito trabalho. Na verdade, é interessante você falar isso aí, o tanto que, mesmo você que já está no processo, né, no estágio bem avançado, ainda sabe da dificuldade. Pablo Picasso falava, né, que toda construção passa por uma destruição.
Então, para que nós possamos, como eu falei, a gente teve uma construção durante toda a trajetória da nossa vida que matou a nossa autoestima. Todo ser humano adulto, ele chega com a autoestima deformada, acabada, arrebentada. Então, reconstruir isso aí, para reconstruir isso aí, a gente tem que destruir aquilo. E isso não é fácil. Isso não é fácil. Foi muito interessante você tocar nessa questão de receber, né? Porque, mais uma vez, a gente volta nos padrões subconscientes, né? Ou inconscientes que a gente forma. E quantas vezes você já ouviu falar da sua mãe? Não vou falar você não, todas as meninas, inclusive meninos também, né? Ó, não aceita presente pessoa que você não conhece, não aceita presente. Aí a gente tem que entender, eu vou voltar novamente, quando nós somos crianças, e quanto menor a idade, né? Menos discernimento a gente tem e a gente não entende isso. E aquilo a gente vai não lá... entende que é para selecionar, né? E a gente não entende. E aí aquilo vira um padrão. É como se a gente fosse lá no nosso avião e programasse o piloto automático dele. Ó, a rota é essa, não aceita nada de ninguém. Verdade. E aí a gente vai ficando cada vez mais bloqueado, cada vez mais fechado. Por isso que trabalhar essa autoestima, como eu falei, é um processo, são exercícios e exercícios diários. Exercícios diários. Né? É um exemplo que eu dou. Você quer saber como é que está a sua autoestima? Você olha ao seu redor. Quem são as pessoas que estão com você? Quem são as 5 pessoas que você mais convive? Você vai ver que a autoestima é a mesma coisa. É só você olhar e observar. São pessoas mais ou menos iguais a você, do nível intelectual mais ou menos igual, mais ou menos a situação financeira mais ou menos a mesma, certo? E a autoestima também a mesma, pode ter certeza. Porque uma pessoa com autoestima muito elevada, ela não tem sintonia com uma pessoa de autoestima muito baixa. Com certeza, com certeza. E é aquela história, né? Isso que ele falou é muito verdade, assim. Se a gente começa a aplicar na nossa vida, né? Que nós somos o reflexo das 5 pessoas, né? Com quem a gente mais convive. Isso é muito legal, porque quando eu comecei a perceber isso, eu fui mudando tanto os meus padrões de amizade, sabe? Porque, poxa, você tá acostumado, né? Por exemplo, assim, lá em casa a galera gosta muito de reclamar, né? Então eu brinco, eu tenho um pezinho na reclamação, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que ficar extremamente consciente para não cair naquele pezinho da reclamação. E quem nunca nessa realidade, né? A gente assiste, é só ligar a TV que a gente já vê uma reclamação geral. Olha o Facebook, todo mundo reclamando, ao invés de assumir a responsabilidade por tudo que acontece, né? E aí eu fui mudando esse padrão, falei, não, acabou a reclamação, daqui para cima. Muda o padrão. Não, agora acabou o padrão de escassez. É mudar o padrão de amizade. E aí, outro dia, eu estava assistindo um negócio, né, de um cara que chama Vitor Damasio, né, com quem eu faço mentoria e tal. E ele estava falando assim, que você tem que pensar, você tem que antecipar os problemas, entre aspas, das pessoas com as quais você quer conviver. Porque os problemas de uma pessoa que ganha R$1.000, eles são determinados tipos de problema. Os problemas de uma pessoa que ganha 100 mil por mês são completamente diferentes. Então, assim, o seu nível de problematização tem que ser diferente. Mas o que ele estava querendo dizer com isso? Que o seu grau de consciência tem que mudar. Então, se você está querendo ganhar, sei lá, 30 mil, 100 mil que seja por mês, como que é a autoestima dessas pessoas que ganham 30 mil, que ganham 100 mil? São pessoas que vão entrar e vão ficar assim, nossa, não, eu sou modestinha aqui, ó. Tipo assim, eu e o Wagner, a gente é bonzinho, né? A gente não é tão bom assim e tal. A gente não vai falar isso. Não, é tipo, eu sou muito boa, eu sou muito bom no que eu faço, eu banco o que eu faço, eu tenho consciência da transformação que eu provoco nas pessoas e tudo mais. Porque isso é se bancar. Não é ser arrogante no sentido de, eu sou metido e tal. Não, mas é saber o que você faz e saber o que você entrega, né? É interessante isso aí, porque isso aí já é uma mudança de padrão mental. Você já mudou o seu padrão mental. E quando você muda o seu padrão mental, automaticamente tudo muda ao nosso redor, né? O próprio William James, que foi o pai da psicologia americana, ele falava que a maior descoberta da geração dele
foi justamente essa, que mudando a nossa mente, a gente muda a nossa vida. Né? Então, assim, isso é um exemplo claro dessa situação, a gente muda. E foi interessante você trazer isso aí, porque eu fiz um estudo com 11 pessoas, foi super interessante porque eu não estava... a intenção do estudo era outra coisa, era buscar padrões, tá? Uhum. E eu analisei 11 pessoas, né, através de um questionário que eu montei, 11 pessoas que tinham uma renda anual acima de 240 mil, tá? Acima de 20 mil mês. E outras pessoas que tinham uma renda lá embaixo, 11 pessoas. E foi interessante porque o fator determinante que as 11 pessoas que tinham essa renda maior, o que diferenciava as 11 das outras 11 era exatamente a autoestima elevada. As Legal. outras coisas que eu procurei não era nível intelectual, muito pelo contrário, porque a gente confunde inteligência com nível intelectual e você pode pegar aí vou voltar novamente no sistema educacional. Nosso sistema educacional, nosso forma robô, forma funcionário, ele não forma empreendedor, não existe um curso que forma empreendedor, né? Você vê que, por exemplo, o médico, ele sai médico, vai trabalhar no hospital que não é de médico. Sim. Né? Na área que eu atuava anteriormente, né? Que foi educação física, onde eu iniciei, não existe nenhum graduado em educação física que é dono de grandes academias. Não existe. Não. São professores. Né? As grandes redes são de empreendedores que conhecem muito menos ou zero da área de educação física. Então, o que a gente tem que entender é isso aí. Mas tem a autoestima elevada. Todos eles que estão lá. Então, isso é muito interessante. Por isso que eu falei, eu volto novamente naquele ponto inicial, onde a autoestima é o alicerce para tudo. Você quer ampliar a sua vida, melhorar a sua vida em todas as áreas, primeiramente tem que melhorar a autoestima. Não tem outro caminho. Que é legal que a Verônica estava falando, né? Que ela está nesse caminho de se reconhecer, né? De reconhecer o que ela faz. E o que é interessante é que isso é um caminho mesmo. Não é do dia para a noite. Você vai começando a ter confiança, porque é como eu falei, no início da nossa vida... Deixa eu só responder aqui a Luciana, que ela perguntou o seguinte: eu tenho autoestima elevada, mas não ganho esse valor. Aí é que tá, você tem autoestima. Um bolo, a gente não faz um bolo só com farinha ou manteiga. São ingredientes. A autoestima é um ingrediente. Você não constrói uma casa só com alicerce. Se você construir o alicerce, vai dormir no relento, vai dormir no chão, né? Porque não tem o telhado, não tem as paredes. Então, a autoestima é o alicerce. E aí tem que ver outras coisas aí que podem estar bloqueando isso aí. Sem autoestima, você não sobe a casa. Tá? Que ver padrões, né? Crença financeira. Só que tem que ver exatamente outras questões. O que será que está limitando isso daí? Exatamente. Qual que é o valor que você gostaria? Começa por aí. Qual que é o valor que você gostaria de ganhar? E você se permite ganhar esse valor? Tem uma série, exatamente. Porque muitas vezes a gente fala assim, poxa, eu quero ganhar 30 mil. Mas aí na hora do pega pra capar, você fala assim, não, mas se eu tiver uma casinha simples no campo, pra mim já tá bom. Ou, ai, minha vidinha tá legal. Então tem que começar a investigar quais são as crenças financeiras que estão por trás disso tudo. Mas o que é legal, voltando na história... Olha aí, ó, tá vendo aí, ó? A Luciana já tá chegando, ó. Será que eu penso no bolso dos clientes? Você tá vendo como é que já começa a vir coisas? A gente tem um processo dentro do nosso trabalho, do Theta Healing, a gente tem um que a gente chama de digging de manifestação, que é justamente isso. A pessoa traz e a gente começa a observar esses freios de mão puxados. Aqui ela mesma já trouxe um. Não, porque isso é muito legal. Deixa eu só colocar. Olha que interessante. Ela falou, eu penso no bolso dos clientes, certo? E a pergunta que eu sempre faço para todos os meus alunos, ela sabe disso. Quanto vale a pessoa melhorar um relacionamento que ela tem? Quanto vale a pessoa melhorar a vida profissional dela, descobrir o propósito de vida dela? Quanto vale a pessoa melhorar o relacionamento familiar? Quanto vale a pessoa, às vezes, estar a ponto de cometer uma besteira e você trazer vida para ela? A pessoa está ali, ela está morrendo já, e você conseguir trazer vida. Quanto vale isso? Então, qualquer coisa que a pessoa te paga é irrisória, é simbólico.
Com né? certeza. Então é E mudança aí, de sim, concepção, mudança mental mesmo. sim. E aí é reconhecer o seu valor também, né? Do tipo assim, igual ela tá falando, né? As pessoas estão sem dinheiro. São os pontos de vista dessa realidade. Tem gente sem dinheiro? Tem, mas tem muita gente com dinheiro também. Às vezes, uma Exatamente. sessão que você faz muda tanto a vida de uma pessoa que, sei lá, se sua sessão é R$ 400, que seja, muda tanto a vida dela que não tem dinheiro no mundo que pague Exatamente. isso, né? Mas voltando na história de Isso. se reconhecer, é um processo e de se valorizar. E eu acho que uma coisa que é muito legal é começar a reconhecer o valor das outras pessoas, sabe? Uma das coisas que mudou muito virou muito essa chave para mim foi do tipo assim, eu parei de pechinchar. Parei completamente, assim. Se a pessoa vira para mim e fala assim, ó, o valor da minha sessão é X, o valor do meu tratamento, eu nunca mais questiono. Eu falo assim, ó, ok e tal. Se eu posso até achar, posso até fazer alguma coisa e achar que não vale esse dinheiro todo. Eu posso até fazer e não achar. Mas eu parei de pechinchar, porque eu pensei assim, bem, se eu tô, né, o que tá fora tá dentro, e o que tá dentro tá fora. Se eu começar a pechinchar, o que eu vou trazer? Eu vou trazer pessoas que estão querendo pechinchar para mim também. E eu estou escolhendo reconhecer meu valor. Então, como seria reconhecer o valor das outras pessoas, né? No início vai ser difícil, mas se você reconhece o valor do outro, você começa a reconhecer o seu valor. E é aquilo que eu falei, você não entra nesses espaços de aceitar menos do que é devido para você, menos do que. E no Axis, assim, quando a gente vai fazer, né? Qual que é o valor da minha sessão? A gente pergunta para o corpo, porque, por exemplo, pode ser que o seu corpo, vamos supor, o preço médio de uma sessão de barras é X reais. Mas, poxa, eu já tenho uma formação que eu levei X mil reais para fazer. O meu corpo, energeticamente, não aceita mais receber aquele valor inicial que eu cobrava numa sessão, ou o valor médio de uma sessão. Ele quer receber mais. Mesmo que para isso eu trabalhe menos, assim, trabalhe menos e tenha menos clientes. Então, para isso, você também tem que destruir o ponto de vista de que uma agenda lotada é sinônimo de sucesso, por exemplo. E aí você também tem que bancar, né? Você tem que bancar a sua autoestima também, né? Fala assim, peraí, minha agenda não tá lotada de 8 às 18, mas tá leve para mim e eu ganho o quanto eu recebo, né? Ganho o quanto eu escolho receber. E é se Interessante. bancar. Então, é interessante você falar. Isso aí não é o tema nosso aqui. Nós podemos até abrir uma outra live posteriormente com esse tema, mas eu vou só fazer uma colocação aqui que é sensacional, como que você falou aí. São muitos exemplos que eu trago, né, principalmente quando eu dou curso de prosperidade, né? E é como eu falo, os padrões nossos, eles vão sendo formados por várias, né, várias linhas, né, várias situações, e uma delas são as mensagens que nós mesmos mandamos para nós, né? As mensagens subliminares que nós mandamos para nós mesmos, né? E uma dessas, eu vou citar até esse exemplo seu de pechinchar, pedir desconto, né? Tanto que é interessante. Quando nós pedimos um desconto, qual que é a mensagem que nós estamos mandando para o nosso cérebro? Eu não tenho o suficiente. Uhum. Né? Sim. Então você vai continuar não tendo o suficiente, né? Então existem outras formas, como eu falei, nós não vamos entrar aqui nessa questão, nesse ponto, mas existem formas diferentes de você conseguir, né, negociar e ainda mandar uma mensagem para o seu cérebro que você tem abundância e ainda está ajudando a toda a situação, né? Mas como eu falei, esse é um assunto para outro tema. Sim. Né? E é Agora, legal. interessante, voltando aqui só à questão educacional, que eu estava falando, o quanto a nossa educação vai minando e matando a nossa autoestima, e quando a gente, como eu falei, quando todos nós, principalmente no Ocidente, né, quando nós chegamos na fase adulta, nós estamos com a nossa autoestima totalmente deformada. Eu não sei se vocês conhecem a história do Thomas Edison, por exemplo, foi um dos maiores inventores, né? Criou inclusive a lâmpada incandescente, entre milhares de outras invenções, né? Até o Tesla trabalhou com ele, né? Foi funcionário dele. Então, assim, uma pessoa, um gênio,
Ele, não sei se vocês sabem que quando ele chegou na escola, quando ele estava no início do processo educacional, a diretoria da escola mandou uma carta para a mãe dele, e a mãe dele pegou e leu a carta para ele, né? E leu o seguinte: ó, Thomas, é o seguinte, eles estão falando aqui que você, infelizmente, infelizmente não, que você é um gênio, é uma pessoa tão inteligente que eles não conseguem educar, eles não conseguem dar aula para você. Então, a partir de agora, eu vou dar aula para você, a mãe falando, certo? E aí ele se transformou no que ele se transformou, certo? E quando a mãe morreu, ele estava fazendo o inventário e ele encontrou a carta. E sabe o que estava escrito na carta? Seu filho é um retardado e nós não temos condição de dar aula para ele, porque ele não acompanha o pessoal. Com Einstein aconteceu a mesma coisa, né? O Einstein negaram o ingresso nele na universidade, se não me falha a memória, da Áustria. Negaram o doutorado, o pré-projeto dele, falando que não tinha nada a ver com o processo lá, né? Acho que ele chegou a tomar pau em matemática, umas coisas assim, do tipo que ele não... Matemática e física, que ele não teria talento. Escreveram umas coisas assim, né? Que ele não teria talento. Então, isso tudo você mata a pessoa. Então, é muito importante... Então, o Thomas Edison ainda conseguiu, a mãe dele conseguiu ainda jogar a autoestima dele lá em cima. O Einstein conseguiu por outros mecanismos, né? Só que a gente não consegue, então a gente é minado constantemente. Você vê, por exemplo, a pessoa ela quer uma determinada profissão, um determinado curso, aí ela não tem condição, ela vai fazer outro. Aí ela larga aquele sonho. Sim. Aí ela segue uma vida ali, sem perceber, uma vida que ela está com a autoestima lá embaixo, que ela não conseguiu. Então é muito importante, foi até um processo que eu fiz, tá? Depois que eu comecei a compreender isso aí, eu peguei tudo na minha vida que eu tinha deixado de fazer por algum motivo e que de alguma forma estava no meu sistema, estava no meu inconsciente, e passei a fazer há pouco tempo agora. Eu estou concluindo muitas coisas que eu deixei de fazer, ou seja, na infância, adolescência, mesmo fase adulta, que eu deixei de fazer porque algum motivo me impediu e que isso poderia prejudicar a minha autoestima. Então, eu estou faço, concluo, e mesmo que eu não queira mais isso, mas pelo menos eu concluí. É tão interessante, eu vou trazer uma outra questão aqui super interessante com relação a isso, que vai de encontro com isso que a gente acabou de conversar aqui, que pouquíssimas pessoas sabem. Na verdade, a própria psicologia, o estudo, né, da mente, ele surgiu realmente de uma forma real na Alemanha, né, nos países de língua alemã, Suíça, Áustria, Alemanha, né? E na época da Segunda Guerra, como falei, pouquíssimas pessoas sabem, os melhores pilotos que existiram na Segunda Guerra eram os alemães. Dos 100 melhores pilotos da Segunda Guerra, você sabe quantos eram alemães? 100. Dos 100 melhores pilotos, 100 eram alemães. E qual que era a técnica que eles usavam? Olha como eles trabalhavam a autoestima. Se um piloto fosse abatido em combate e ele conseguisse retornar ou ser resgatado, eles não davam nem descanso. Ele tinha que entrar numa outra aeronave e ir para o combate e voltar. Porque ele não podia ficar como última imagem de ter sido abatido, de ter perdido, de tal. Então, por isso a gente tem que levar para a nossa vida. Né? Quantas pessoas às vezes empreendem, aí elas falem e aí vão fazer outra coisa. E fica com aquela falência no subconsciente. Aquilo joga a autoestima da pessoa lá embaixo. Primeira coisa. Segundo, uma coisa que você comentou muito a respeito do negativismo, dessas questões, né? Que a gente absorve, a gente chama na neurociência isso aí de retroalimentação. Ou seja, a gente vai retroalimentando, e isso vão virando padrões no nosso subconsciente. Como eu falo, a gente às vezes você sai, nem sempre a gente encontra pessoas as quais nós temos conversas engrandecedoras.
né? Às vezes a gente se reúne com pessoas onde a conversa joga a gente energeticamente, intelectualmente, em todos os sentidos lá embaixo, não é isso? E aí a gente chega, o que a gente faz? Vamos imaginar que a gente sai à noite e tem uma noite dessa. A gente chega em casa, a gente toma banho, a gente escova os dentes, faz uma higiene física total, mas não faz uma higiene mental. E aí o que acontece? Já tem estudos que mostram que tudo que a gente vê, ouve e sente 20 minutos antes de dormir é o que a gente fica ruminando a noite inteira. E aí a gente leva isso aí para a cama. E aí isso aí fica dentro, fica dentro, fica dentro. E aí a gente não sabe porque que a vida nossa começa a tomar outro rumo, um rumo que a gente às vezes não gostaria. E foi interessante, eu estou falando isso aqui porque é um hábito que eu construí na minha vida. E ontem eu passei por isso. Ontem eu tive assim situações que não foram engrandecedoras, muito pelo contrário, né? Mas eu cheguei antes de dormir, eu fiz todo um processo de higiene mental antes de dormir. Sim. E é muito legal perceber como as ferramentas podem ajudar, né? A Verônica estava aí perguntando como fazer, né? Para se autovalorizar, construir esses padrões no dia a dia. O que eu, pelo menos assim, né? Eu gosto de... As técnicas que eu usei sem ser no Access, né? Primeiro, correr as barras. Segundo, fazer healing. Sim, tudo. Né? Mas, além disso, é você começar a ter o pé no chão no sentido de falar assim, bem, não se comparar assim, mas quem eu era, né? Não se comparar com os outros, mas olhar assim para você e falar assim, quem que eu era ontem? Qual que é a minha... Vamos trazer isso para um exemplo assim mais prático de trabalho. O que eu sou capaz de fazer aqui no trabalho que ninguém mais faz? Né? O que eu sou capaz de entregar aqui no meu trabalho que ninguém entrega? Porque a gente não é capaz de reconhecer isso, né? Muitas vezes nos ambientes corporativos, um erro é como se fosse um erro fatal, é como se destruísse a sua carreira por causa de um erro bobo, né? Muitas vezes eu escutava isso no meu trabalho, né? Por exemplo, no direito, né? Eu sou humanoide, eu super, tipo assim, eu distraio. Hoje mesmo, né? Eu fui publicar um negócio, eu publiquei 27/10, aí quando eu vi, tava publicado. Aí eu falei, quer saber? Bota um negócio aí em cima, dane-se o mundo. Eu já saí desse espaço do tipo, eu tô errada, eu vou ficar me discriminando. Agora, não, não. E assim, quando você vai fazer isso no direito, é como se fosse assim, né? Meu mundo caiu, tipo aquela musiquinha lá. Então, é sair desse espaço de ficar tão errado porque você fez uma coisa boba. Mas peraí, olha o que você está construindo. Olha como você faz. Olha o que você é capaz de fazer, o que você é capaz de entregar. E aí eu lembro uma vez, né, que isso daí até meu ex-chefe me ajudou muito nesse processo, porque eu tinha vivido alguns processos de abuso e até abuso sexual, assim, sabe? Assédio sexual no trabalho. E aí foi muito engraçado porque eu fui pro meu lado completamente errado, assim, né? Nossa, eu tô errada porque eu, né, eu tô indo de vestido, eu tô errada porque não sei o quê, e N coisas. E aí eu sempre eu sempre consegui fazer uma quantidade muito grande de trabalho, né? E aí eu tava fazendo, sei lá, tipo uns 20, 30 processos por semana, que é uma quantidade muito absurda. E aí eu tive 2 erros, assim, e aí meu chefe falou assim comigo, peraí. Eu cheguei lá e falei, não, pelo amor, chorando, assim, desesperada. Nossa, tal, errei, desculpa, eu nunca mais vou fazer isso, eu vou prestar atenção e tal. Aí meu chefe falou isso comigo, ele falou assim, poxa, mas olha só, o que você está fazendo é muito mais que todo mundo fez o tempo inteiro aqui. Então, como que eu vou cobrar de você? Porque você errou 2 vezes fazendo 30 processos, enquanto a média das pessoas é de 5, 6 processos. É natural que quem faça mais erre mais, né? Sim. Então, você tem que começar a entrar nesses espaços, porque nessa realidade é como se a gente tivesse ficar nessa caixinha assim, errei, tô certo, tô errado. E quando a gente vai empreender, a gente tem que perceber que é um caminho. É um caminho. E esse caminho, quando tem um erro, o erro tá ali dentro. E esse erro é como se fosse assim, algo que te impulsionasse para prosseguir. Não é para te paralisar, mas é para você prosseguir nesse caminho. Né? Então, eu acho que é uma auto-observação diária e um auto-reconhecimento diário que você tem que fazer, né?
E é E não só, interessante e assim, sair também nesse espaço também de precisar dos outros para validarem, mas isso é um processo, tá? Não é que eu vou sair na rua assim, oba, sou foda, linda, maravilhosa, não. Não é do dia pra noite, não. Não é Depois você interessante sai. isso aí, porque é aquele ditado, né? Só erra quem faz, né? Então, se você está Sim. errando, é o que você está fazendo, né? E você vê o tanto que é interessante isso aí, a gente pode linkar novamente com aquela questão que eu estava falando, que um dos grandes problemas que a gente tem para a nossa autoestima é justamente o sistema educacional nosso, o qual nós somos formados, onde é valorizado muito, onde nós somos muito mais punidos pelo que nós deixamos de fazer ou pelo que nós erramos, do que somos valorizados pelo que nós fazemos. E isso vai nos moldando. E aí a gente chega na fase adulta, acontece isso aí, a gente está no trabalho muito mais preocupado com o que a gente vai errar do que Do que com com tanto que a gente quantidade de tá. acertos que a gente tem. Então, a mesma coisa na pergunta dela é a grande dificuldade, e é um exercício, como eu falo, a nossa autoestima, ela foi moldada, seja ela alta ou baixa, dependendo de como estiver, ela foi moldada no decorrer da nossa formação, da nossa Sim. vida. Então, nós vamos remoldá-la, né, com o tempo. E isso requer exercício. É igual você mudar o corpo. Você mudar o corpo através de atividade física, de dieta, você vai ter que ter disciplina e tempo para esperar isso acontecer, né? Fazer a mesma coisa é a mudança da autoestima. É tão interessante essa questão do não valorizar as qualidades e focar nas deficiências, que você pega, por exemplo, se tiver na escola uma pessoa que tem um talento gigantesco para música, por exemplo, para arte, porém ela não lidar bem com matemática, ela vai ser punida e vai ser obrigada a aprender matemática e ter até que matar o talento dela. Ela poderia ser uma pessoa super, né, um super artista, né? E aí vai ser uma pessoa medíocre, né? Sendo que se ela fosse um super artista, ela contrataria o melhor matemático, um contador, né? Uma pessoa para cuidar de toda essa questão para ela e estava tudo certo. Então, nós somos educados dessa forma, para matar as nossas qualidades, né? Trabalhar nos nossos defeitos e seguir a manada, transformar num robô e seguir a manada. E aí a gente vai sofrendo com essa autoestima baixa. Então, trabalhar isso aí é um processo. Agora, o melhor, né? Como a gente fala dentro do Theta Healing, tudo que foi criado pode ser descriado. E o melhor é justamente saber que a autoestima ela foi criada linguisticamente. Então, a gente pode recriá-la, né? Linguisticamente. É só trabalhar, como eu falei, é só fazer o trabalho correto e ter essa disciplina para seguir. E aí, quando a vida começa a transformar, de acordo com essa mudança da autoestima, aí não tem volta mais. Garanto para vocês. Com certeza. Wagner, vamos aproveitar esses últimos 10 minutinhos. Sim. Galera, vocês têm alguma dúvida? Como vocês podem ter uma autoestima mais elevada? Eu acho que uma coisa assim, se vocês tiverem dúvida, coloquem aqui, ó, nos comentários quais são as suas dúvidas sobre autoestima, sobre empoderamento. Inclusive, nós vamos deixar a live salva, né? Se vocês Sim. tiverem pessoas que vocês achem interessante, marquem elas para que elas assistem, né? Então, isso é muito importante. A gente contribuir, isso é fantástico. Como a gente sabe, né? O universo, ele é movimento, né? Então, tudo que vai, volta. Então, quando a gente tem essa possibilidade, a gente faz isso aí, faz a coisa circular, ela volta para nós. Isso aí. Galera falando que curtiu a live. Isso aí, Verônica, eu também acho legal escrever frases. Isso é um começo, né? Eu acho que é um começo de uma reprogramação. Sim, né? Você, sim. Como eu fazia, né? Quando eu tava lá no banheiro. Eu sou linda, eu sou maravilhosa. Sim. Eu sou boa de serviço. Mas é isso aí. É justamente isso. Que tem um ditado que fala assim, minta até que se torne verdade, né? No início pode ser que você fale aquilo meio assim, né? Tipo, ai, né? Eu tô falando aqui, mas eu não acredito tanto. Mas depois eu acho que com o tempo vai ficando mais fácil para você até receber de você mesmo.
A Vânia perguntou aí como auxiliar o filho dela que tem autoestima baixa, Olha que né? legal. Isso é interessante. Com certeza ele deve ter, né? Lógico que não dá para a gente diagnosticar algo sem conhecer, né? Realmente. Provavelmente tiveram algumas situações que jogaram a autoestima para baixo, né? Como eu falei, todo o processo nosso de formação ele já joga a gente naturalmente lá para baixo, né? Agora, uma das coisas é assim, descobrir, o primeiro ponto é descobrir qual qualidade a pessoa tem e incentivar essa qualidade, porque isso aí vai alimentando outras coisas, né? A pessoa, quando ela tem uma qualidade, essa qualidade vai se evidenciando, automaticamente a pessoa vai se sentindo melhor e ela vai trazendo outras coisas, vai melhorando. O primeiro passo é descobrir qual a qualidade, porque a gente foca no problema. A pessoa ela tá indo mal no negócio, você tem que melhorar isso aqui, você tem que melhorar isso aqui, mas você não olha o que ela tem de bom, você parece que fica invisível, né? A gente não vê. Sim, e uma coisa que eu acho legal, por exemplo, assim, né? Minha filha, né? Ela tá com 4 anos e meio, vai fazer, quer dizer, meio não, né? Tá quase fazendo 5 aí, mês que vem ela faz 5. E aí, no colégio dela, nessas horas que você fala assim, nossa, graças a Deus que eu botei minha menina nesse colégio, né? Algumas coisas que eles falaram que eu achei super interessantes, que, por exemplo, você primeiro reforçar essas qualidades, né? Então, a minha filha, por exemplo, ela sempre fala assim: nossa, mamãe, eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo, eu sou boa nisso, boa naquilo. Eu sou muito boa em muitas coisas, né? E eu falo com ela, Júlia, você é boa em muitas coisas, você é muito boa em muitas coisas. Com Então, assim, certeza. não desempoderar a criança quando ela tá Jamais, reconhecendo, jamais, jamais. né? Olha, é tão interessante isso aí. Nós já somos seres negativos por natureza. Isso aí também nós Sim. não vamos entrar em detalhes, mas numa outra live a gente pode até explicar um pouquinho mais o porquê de nós trazermos isso já no nosso sistema, essa negatividade. Na nossa educação, também, eles fizeram um estudo nos Estados Unidos, eles colocaram um gravadorzinho nas crianças, né? E eles descobriram que até os 8 anos de idade, em média, uma criança recebe 100 mil nãos, até os 8 anos de idade. Então, assim, é muito não. É muito não. É Você não não pode demais. isso, você não faz isso, não isso e tal. E aí a criança vai ficando repreendida, vai literalmente matando. É uma coisa até que, assim, eu tenho discutido muito, porque a própria psicologia, ela coloca muito isso aí, né? Tem até uma frase que fala, como é que é? Dê liberdade ao seu filho e cria um delinquente, alguma coisa assim, né? Agora, Podar limite demais o seu filho, vai criar um robô, vai criar né? É, Então, assim, tem que ter um meio termo nisso aí. É onde a sim. gente tem que chegar, a gente tem que chegar no equilíbrio, né? Não, Não é também liberar para o mundo, mas também não dá, não. Então, a gente cria padrões de acordo com essas situações. Por exemplo, às vezes a gente, quando criança, a gente pede algo e não é atendido naquilo ali, e aquilo vira um padrão. Então, então eu não posso ter o que eu quero, né? Vira um padrão. Então, tudo isso aí, na verdade, é muito importante. Os pais que estão aí educando filhos, né, crianças, aprofundar mais nesses assuntos, né, nessas questões, porque vai auxiliar, vai trazer aí, como eu falei, né? Vamos formar muitos super-homens e muitas super-mulheres aí em gerações futuras, né? Isso é muito bacana. Não, com certeza. E nesse aspecto, né, aí que é legal também que a escola falou, é que, por exemplo, às vezes, né, na fase que a Juju tá, ela tá escrevendo, então ela vai fazer um J, ao invés de fazer o J para um lado, ela faz para o outro. Não é para você falar assim, isso aqui tá errado. Não, você só ignora e parte para o próximo. Do tipo, que legal, vou te mostrar aqui como é que faz, né? Não de um jeito assim não levando para repreensão. Porque Exatamente. nessa fase que eles estão, né? Nessa fase, não sei qual que é a idade, né, do filho dela, mas assim, quando a criança está muito novinha, ela está aprendendo. Então, ela tem que saber que errar faz parte do processo. Muitas vezes eu falo com ela, acontece alguma coisa, né? E aí eu falo, Didi, isso daqui não pode ser assim, tem que ser dessa forma e tudo mais. Mas tentar trazer de uma forma muito leve. E aí fica uma dica
que eu acho que me ajudou muito, não é que eu seja perfeita nem nada, gente, é o que eu brinco sobre a maternidade, é que uma coisa é certa, você vai ferrar com a cabeça dos seus filhos, então tenha Sim, permissão com você sim, para sim. chama Corre Cutia a escola, é aqui de Belo Horizonte, é super legal. E aí é você saber e ter permissão, porque você foi, entre aspas, você foi educado num sistema, né? Você foi Exatamente. mal educado. E você tem uma tendência a repetir isso na educação dos seus Isso. filhos. Mas à medida que você vai se educando e vai entrando, por isso que o processo de autoconhecimento é tão legal, é para você começar a ver, peraí, isso daqui meus pais fizeram, eu posso fazer diferente, né? Mas foi a maneira como eles aprenderam. E aí Exatamente. tem muitos livros sobre disciplina positiva. Vale muito a Uhum. pena ler. Ah, É que legal. muito legal, muito legal. Excelente. Aqui, ó, tá Excelente. vendo? Ó? Educar sem punição ou recompensa, isso é muito legal Aham, também. legal. É, tem Dá muita também coisa limites, né? que vai auxiliar nesse processo de autoestima. Jô, infelizmente nós vamos ter que encerrar. Ah, o papo estava tão Que bom que pena, temos muito iria noite assunto, adentro. vai. Adorei, adorei as pessoas que estiveram conosco Sim. hoje. Foi maravilhoso, muita gente aí participando, foi super legal, tá? A live vai ficar salva, gente. Então, mais uma vez, tá? Eu reforço. Se vocês quiserem assistir novamente, quem não pegou o início, se quiser entrar lá para ver o início, tá? É super importante, teve muita coisa legal. Se vocês tiverem outras pessoas, marquem lá também, isso aí vai auxiliando ela ser distribuída da melhor forma, tá? Gratidão a todos e a todas vocês que estiveram conosco mais uma vez. Gratidão, Ju, por mais essa, né? Já espera a Sim. próxima, tá? E tamo aí. Com Sim. com a E aí, autoestima lá no Marquinhos, céu. né? Isso aí, autoestima, né? Autoestima lá em cima. Quase a Jojo Tadinho, né? Acordei gostoso. Vale a pena, gente, marcar as mamães e os papais também nesse vídeo. Como Isso, pode muito ser mais importante. divertido. Excelente, Ju. Gente, Então, gratidão. valeu, galera. Ó, Até a beijo, até a próxima. próxima, Wagner.